Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal da Valete. Esse canal tem uma série de programas aqui que, se você não conhece, você precisa conhecer. Fora o meu, que é o Análise Crucial. Também há o Black Friday com o grande J e também o Valetismo Cultural com o David Pirajá e o Lucas Merreiro, que é um programa sobre cultura, sobre cinema, sobre música, um programa muito legal. Então a gente vem fazendo esse canal cultural crescer, produzindo conteúdo a respeito de temas relevantes para a sociedade brasileira. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, clica no sininho para receber as notificações e já deixa o like no vídeo e não esquece de compartilhar esse e outros vídeos com as pessoas que você conhece. O tema do vídeo de hoje está relacionado a uma sequência de postagens que a gente chamava antigamente de tweets, né, ou de thread, lá no antigo Twitter, né, que hoje se chama X, feitas por mim no dia 8 de novembro de 2024, então não sei quando você está vendo esse vídeo, mas se você estiver vendo logo na sequência desse lançamento, né, da estreia do vídeo, isso aconteceu na semana passada, na semana anterior à gravação, que causou um certo frisson, um certo frenesi nas redes sociais, porque eu também repliquei esses posts meus no Instagram. Então isso causou uma discussão muito acalorada e fui xingado por muitas pessoas e muitas pessoas reclamaram dessa postagem porque ela é um tanto controversa. Ela é uma provocação, na verdade. Então eu quero ler esses tweets, essa postagem para você que me assiste e fazer uma reflexão em cima disso que eu julgo pertinente. Eu fiz essa reflexão de certo modo em outros posts nas redes sociais, mas acho legal trazer isso aqui para o canal da Valete para a gente registrar também em formato de vídeo toda essa discussão. Então vamos lá ao post feito por mim no dia 8 de novembro de 2024 no X, antigo Twitter. Abre aspas para mim mesmo. Opinião impopular e altamente cancelável, mas dane-se. Ditadura no Brasil é white people problem. Se fizesse no Brasil 1/3 de filmes sobre a escravidão ou pessoas negras célebres que fazem sobre a ditadura, eu consideraria o cinema brasileiro coisa séria. O filme Quilombo, de Cacá Diegues, é de 1984. Só em 2021 saiu um filme simples, barato, sobre Luiz Gama. Nada de Rebouças, Patrocínio, Teodoro Sampaio, todos altamente biografáveis. Nada. São pretos que não cabem na obsessão da esquerda branca por luta de classes. E o pior, os pretos autorizados pela esquerda branca abraçaram esse papo de ditadura com unhas e dentes. Racionais, por exemplo, tem música sobre Marighella, mas não tem sobre, sei lá, Teresa de Benguela, que é lendária, mas real, enquanto Dandara é ficção acadêmica pura. Você encontra entre os pretos mais reverência a Malcolm X e Martin Luther King do que aos abolicionistas brasileiros. Por quê? Repito, porque o abolicionismo não foi uma luta feita pelo tipo de revolucionário desmiolado que os brancos da elite progressista adoram exaltar. A maior referência sobre a escravidão do audiovisual brasileiro é uma escrava mestiça, Isaura, vivida por uma branca, Lucélia Santos. O filme de Diegues, ou mesmo Orfeu, de Marcel Camus, estão perdidos no tempo. O negro ativista brasileiro renega a sua história, porque não é uma história autorizada pelos brancos progressistas da elite do audiovisual. Cadê os filmes sobre teatro experimental do negro e sobre a Frente Negra Brasileira? Ah, essa é fascista, né? Enquanto a cada 6 meses sai um panfleto branco sobre a ditadura. Aqui não. Pois bem, antes de fazer comentários sobre essa sequência de tweets, né, de postagens, eu quero falar aos meus. Quero falar a você que é uma pessoa de direita aqui no Brasil, que é uma pessoa conservadora, liberal, e que em alguns comentários que li disse: olha, mas você reclama tanto do identitarismo e também está falando nesses termos agora, você reclama tanto dessas questões que são marcadamente raciais no Brasil, você critica os movimentos negros e agora está fazendo igual eles, falando nesses termos de negro, de branco e tal.
Para você que é de direita, para você que acredita que somos todos iguais no Brasil e que, portanto, falar em termos de identidade racial, digamos assim, é improdutivo, vai aqui o meu recado para você. Primeiro, nós precisamos saber que no Brasil nós não somos todos iguais. Nós deveríamos ser, né? Nós somos iguais perante Deus, né? Nós somos iguais perante a ciência, né? Que hoje, obviamente, já diz que não há qualquer diferença racial entre brancos, negros, orientais. Então não existe uma diferença genética, né? Algum traço genético que nos diferencie. Isso o projeto Genoma já constatou. No entanto, socialmente nós não somos iguais. Essa é uma construção que começa a acontecer a partir do século XVIII, daquelas teorias todas a respeito de raças humanas e também a respeito da eugenia. Todas essas teorias se tornaram, inclusive, políticas de Estado no Brasil. Eu já falei disso em vídeos anteriores aqui no canal da Valete. E os efeitos dessa perspectiva racial, que inclusive alimentou a escravidão já no seu final, mas sim, ela foi alimentada por essas questões e por essa perspectiva racializada, né, dos seres humanos, né, e colocando o negro numa posição de inferioridade genética até no primeiro momento e posteriormente inferioridade social, né, que perdura até hoje, né? Então, quer dizer, a pobreza no Brasil por uma série de fatores, mas também por uma questão racial, e aqui eu estou usando raça no sentido cultural do termo, né? Então, quer dizer, a pobreza no Brasil tem cor, então quanto mais retinta for a pessoa, mais você a encontrará nos estratos inferiores socioeconômicos da sociedade brasileira. Então, desculpem, amigos, mas nós não somos iguais, né? Então, até que essa igualdade de fato se estabeleça, falar em termos de identidade racial, e aqui eu quero chamar de identidade racial essa diferenciação que se faz no Brasil ainda hoje entre negros e brancos, ainda que isso seja uma diferenciação inconsciente, às vezes imperceptível, mas ela existe e ela faz parte da dinâmica social brasileira. O modo como as relações sociais se estabelecem no Brasil também se dão de forma racializada. Então, as pessoas negras no Brasil são enxergadas de modo diferente das pessoas brancas. E aqui um parênteses para dar um exemplo. Eu não lembro se já dei esse exemplo em algum outro lugar, talvez em alguma live, mas imagina assim que uma pessoa que tem muito dinheiro e que é branca, se ela vai, sei lá, num restaurante muito chique, não, mas vai num restaurante de elite aqui de São Paulo, por exemplo, com uma roupa comum, sei lá, uma bermuda, um sapato qualquer, um mocassim, alguma coisa assim, e uma camiseta, né? Tranquilo, ela será tratada de maneira normal. Agora, se uma pessoa negra vai a algum desses lugares considerados de elite, mesmo que essa pessoa tenha dinheiro, ela não se veste, digamos assim, a fim de mostrar que ela tem dinheiro, que ela pode ser recebida naquele lugar de modo igualitário, né, com as outras pessoas que frequentam, ela será discriminada, provavelmente. Então, assim, eu não estou falando de uma coisa que é uma fantasia da minha cabeça. Essas coisas acontecem. Então, eu sou protestante, eu vou à igreja. Então, eu vejo pessoas que vão à igreja, por exemplo, de camiseta regata, de bermuda e de chinelo. Isso eu vejo na igreja em que eu frequento. Não convém que eu vá assim, né? Não convém que eu, como uma pessoa negra em São Paulo, vá de modo, digamos assim, muito informal a lugares que têm uma certa formalidade. Por quê? Porque inconscientemente as pessoas tendem a usar esses marcadores, digamos assim, de estereótipo, né, em relação às pessoas negras desse modo. Então, é assim no Brasil. E é isso que eu costumo chamar de cultura de subalternização do negro, que é, obviamente, para diferenciar da ideia que eu considero equivocada de racismo estrutural. Tem um vídeo aqui no canal da Valete, é um vídeo já um pouco antigo aqui do canal, em que eu falo sobre isso, especificamente sobre essa discussão a respeito do conceito de racismo estrutural. Então, se você não viu, terminando esse vídeo aqui, você pode ver e entender mais profundamente o que eu quero dizer com isso. Mas o fato é que nós, no Brasil, somos tratados de maneira diferente, nós somos vistos de maneira diferente quando somos negros e quando somos brancos. Apesar
apesar das pessoas que não se comportam dessa maneira achar que podem totalizar a sua visão, não, ela não pode ser totalizada porque essas diferenças existem. Então, eu também desejo que um dia nós não falemos mais nesses termos, mas ainda não é possível. Enfrentar o racismo no Brasil, a discriminação contra pessoas negras, o preconceito contra pessoas negras no Brasil, ainda é necessário. Então, ainda é necessário falar nesses termos para que a discussão avance. Então, ao mesmo tempo em que a gente, que é de direita, que é conservador, liberal, whatever, precisa se diferenciar, por exemplo, desses movimentos pós-modernos, contemporâneos, dessa militância radical que existe hoje, nós também não devemos negar o problema, né? Não devemos adotar aquela postura de somos todos iguais, o Brasil não tem racismo, racismo é mimimi e tal. Não, nós não podemos cair nessa visão superficial e errada a respeito do racismo no Brasil, porque ele é uma realidade. Ainda que não seja uma realidade como os movimentos contemporâneos tendem a retratar, ele ainda assim é uma realidade, tá? Então, dito isso, fecha aqui o parênteses e acho que já é bastante justificável o modo pelo qual eu trato dessas questões à maneira, digamos assim, identitária. O que seria uma maneira identitária, né? Você fazer uma marcação de identidade racial. Identidade em que sentido? No sentido de que uma identidade é um conjunto de características que diferenciam indivíduos, grupos, né, pessoas. Então, uma pessoa negra, ela é diferente de uma pessoa não negra, justamente porque a sua pele é diferente, ela é mais escura. E essa diferenciação pela cor da pele, ela é um fator importante na discussão social brasileira, exatamente por conta da escravidão e da marcação racial da escravidão colonial. Apesar de ela não ter iniciado, né, sob essa marca da raça, a escravidão colonial não começa como uma escravidão de marcação racial, né? O africano não foi escravizado porque era negro, mas porque existia lá um mercado de escravos já no continente africano, na costa africana, já há praticamente 1 milênio, e os portugueses, os espanhóis, né, os ibéricos se aproveitaram desse mercado de escravos e passaram a fazer disso um comércio em larguíssima escala, o que transformou a escravidão colonial numa coisa hedionda e absolutamente irreprovável, o modo como isso foi mercantilizado durante o período colonial. Agora, a marcação racial da escravidão colonial, ela acontece depois do século XVIII, né? De uma escravidão que já acontecia há pelo menos 200 anos. Por quê? Porque essas teorias surgem marcadamente em termos científicos, digamos assim, a partir do século XVIII e se consolidam no século XIX e chegam aqui no Brasil na segunda metade do século XIX, praticamente já durante o reinado de Dom Pedro II, sobretudo pelas figuras do Conde de Gobineau, que foi uma pessoa próxima de Dom Pedro II porque tinham afinidades literárias e culturais, os dois eram muito cultos e tal, mas o Dom Pedro II sempre enfatizou as discordâncias que ele tinha com o Conde de Gobineau a esse respeito, e também com outros brasileiros que fizeram dessa questão uma questão importante na política brasileira, como o médico Raimundo Nina Rodrigues, o João Batista de Lacerda, que foi um outro médico brasileiro, o Silvio Romero, que foi um filósofo brasileiro que também tratou as coisas nesses termos, e outros tantos que na segunda metade do século XIX, sobretudo, e entrando o século XX adentro, a questão eugênica racial brasileira foi tratada inclusive, como eu falei, como política de Estado. Então, não tem como nós dissociarmos essas discussões, não tem como nós falarmos que no Brasil negros e brancos são iguais do ponto de vista de como a dinâmica social se estabelece e se consolidou a partir do final do século XIX, durante todo o século XX e ainda hoje no século XXI. Pois bem, e um outro ponto que eu gostaria de fazer um parênteses aqui é sobre a questão do tal do lugar de fala. Então, as pessoas têm o costume de dizer que lugar de fala, e já entrou no senso comum das discussões sociopolíticas brasileiras, a ideia de que lugar de fala é a autorização que uma pessoa tem, e só ela tem, para falar sobre si ou sobre as suas questões de modo, digamos assim, entre aspas, privilegiado. Então, quer dizer, eu como pessoa negra, só eu posso falar sobre questões de racismo no Brasil e uma pessoa branca não pode falar. Só uma mulher pode falar sobre questões femininas, só uma feminista especificamente talvez possa falar sobre isso e não qualquer pessoa. Não.
teoricamente, o conceito ou pseudo-conceito de lugar de fala não quer dizer isso. Ele quer dizer que cada pessoa fala de um lugar social. E esse lugar social dá a determinadas pessoas ou grupos uma visão de dentro do problema, uma visão privilegiada, digamos assim, do problema. Então, quer dizer, eu como pessoa negra, quando falo sobre racismo, falo da perspectiva de uma pessoa negra, que pode, do ponto de vista conceitual, ser mais ou menos profundo. Então, um estudioso sobre racismo, por exemplo, um estudioso sobre a escravidão, um acadêmico que se especializou nesse tema, ele pode conceitualmente ser mais profundo do que eu. Mas a minha vivência enquanto pessoa negra conta, e conta muito nesse contexto. Isso não significa que pessoas que não são negras não possam falar sobre racismo. Só que elas vão falar do ponto de vista de uma pessoa que não tem a vivência do racismo no Brasil. Isso traz vantagens e desvantagens, né? Pode ser que eu, enquanto pessoa negra, seja muito afetado emocionalmente pelo tema e não consiga olhar o tema de modo frio, de modo especificamente intelectual sobre o tema. Eu fique muito tocado, emocionado, e isso atrapalhe o meu discernimento a respeito do problema. Essa também é uma realidade. E nem todo mundo que fala de um lugar social é exclusivamente influenciado pelo lugar social. Há outras questões envolvidas que formam a visão de mundo de uma pessoa. Então, se uma pessoa é cristã, obviamente ela vai ver as coisas de uma perspectiva cristã. E aí, se ela é branca, se ela é negra, se ela é oriental, se ela é indígena, talvez conte menos do que a perspectiva religiosa que ela tem, né? Então, apesar de, na prática, a ideia de lugar de fala ter se tornado isso, inclusive na mão das pessoas que querem controlar o debate público e o debate a respeito de questões de identidade social ou racial, o conceito não quer dizer isso, né? O livro lá da Djamila Ribeiro não quer dizer isso. Mas a minha crítica ao livro, inclusive, e ao conceito, se dá justamente pelo fato dele ser mal definido, e por ele ser mal definido, ele é levado a essa ideia de que o lugar de fala é a autorização que as pessoas de dentro de suas identidades podem falar com exclusividade sobre os problemas que as afetam. Então é isso. Então quer dizer que quando eu falo sobre questões de racismo no Brasil, não quer dizer que só eu posso falar, e não quer dizer que eu falo de um lugar de exclusividade ou de privilégio absoluto. Mas quer dizer que a minha vivência enquanto pessoa negra conta. E não importa se eu sou de direita, se eu sou de esquerda, importa menos isso, num primeiro momento, do que o fato de eu ter uma experiência enquanto pessoa negra no Brasil. Então, esse é o segundo parêntese, a segunda explicação preliminar que eu preciso fazer a você que me assiste. Então, sigamos. A ditadura brasileira foi um episódio controverso e problemático, muito problemático, da nossa história recente. Ela começou em 1964 com o golpe dos militares, um golpe que, segundo eles, deveria durar pouco tempo até eles ter novas eleições e tal. No fim, eles ficaram 20 anos no poder, até 1984, quando houve a redemocratização do Brasil e o restabelecimento da democracia brasileira, dessa tão combalida já democracia brasileira. E durante esses 20 anos em que a ditadura vigorou no Brasil, muitas atrocidades aconteceram. Pessoas foram torturadas, pessoas foram mortas, pessoas desapareceram e foram dadas como desaparecidas e nunca foram encontradas. Houve muita perseguição política, houve muita perseguição à arte brasileira e também houve muita resistência. No entanto, eu acho que essas coisas precisariam ser colocadas, como já foram muitas vezes, colocadas em perspectiva e em termos de ponderação. Por quê? Porque não foram todas as pessoas que viveram sob a ditadura brasileira que efetivamente sentiram o peso da ditadura brasileira. Quem efetivamente sentiu o peso da ditadura foram as pessoas que, obviamente, decidiram lutar contra a ditadura, frontalmente, resistir contra a ditadura. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, a minha família era uma família negra de periferia de São Paulo, que viveu grande parte da sua vida de casados ali, meus pais casaram no comecinho da década de 60, então eles viveram todo esse contexto da
ditadura, grande parte da sua vida de casados. Mas os meus pais falavam sobre a ditadura e falavam, claro, reconhecendo o que foi, reconhecendo as perseguições. Eu me lembro que quando eu era pequeno, meu pai comentava, por exemplo, sobre o mini manual do guerrilheiro urbano, do Carlos Marighella. Então ele comentava sobre isso, eles chamavam antigamente essas pessoas de subversivas, né? Então ele comentava sobre isso, né? Ele reconhecia isso, ele sabia que no Brasil havia perseguição, que havia problema. No entanto, foi também durante a ditadura militar brasileira que o meu pai estudou, né? Ele fez 2 faculdades, saiu do 5º ano incompleto até fazer 2 faculdades, né, Ciências Contábeis e Direito. Foi durante a ditadura militar que meu pai comprou imóvel, né, a primeira casa que os meus pais tiveram, foi adquirida durante a ditadura. Minha mãe sempre fala, por exemplo, da segurança que havia durante a ditadura. Nós morávamos num lugar que para você andar pelo bairro ali, né, minha mãe fala disso quando ela era jovem, né, antes de casar até, que ela morava ali na zona leste de São Paulo, então não tinha luz na rua. A gente andava ali pelo meio do mato, pelas trilhas ali do bairro onde ela morava e ninguém sentia nenhum perigo em relação a isso. Então muitas pessoas, e eu não estou dizendo aqui que meus pais têm saudade, eu nunca vi meus pais dizendo assim, era melhor. Não é disso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a percepção a respeito da ditadura brasileira de muitas pessoas que viveram naquele tempo, ela é heterogênea, ela não é homogênea, nem todo mundo via as coisas do mesmo jeito, apesar de, novamente, reafirmo, haver problema, muita perseguição, e essa perseguição e esses problemas devem ser levantados na discussão pública, sim. Isso não deve ser jogado para debaixo do tapete, a gente não deve fingir que isso não aconteceu. No entanto, na prática, eu devo repetir aqui também, as pessoas percebiam e perceberam esse período de maneiras diferentes, porque o Brasil é um país imenso, né? O Brasil é um país de contextos socioeconômicos muito diferentes e, convenhamos, e aqui eu entro no ponto mais central da discussão, quem basicamente resistiu contra, né, e lutou contra a ditadura militar foram as pessoas brancas de elite. Foram as pessoas, muitos eram políticos no Brasil, né, os políticos brancos no Brasil, porque a representatividade negra na política brasileira sempre foi ínfima até a década de 90, quando o Abdias, quando a Benedita da Silva participaram mais ativamente da política brasileira e se afirmando enquanto pessoas negras e usando desse precedente de identidade negra dentro da política brasileira. Mas até aquele momento, as coisas eram muito esparsas, não que não existia, né? Nós tivemos, sei lá, o Nilo Peçanha foi o primeiro presidente negro brasileiro, mas ele não se via assim, né? Então ele era negro porque ele era negro, mas ele não foi um presidente negro que presidiu o país enquanto pessoa negra e pensando e refletindo enquanto pessoa negra, né? Então, óbvio que ele era negro, né? Indiscutivelmente uma pessoa negra no Brasil, apesar das imagens sobre ele ter aquele aspecto que as pessoas embranqueciam os retratados, né? Mas ele era assim, mas ele não era negro no sentido da identidade negra, é isso que eu tô querendo dizer. Então era tudo muito esparso, né? A elite da política brasileira, ela era branca e continua sendo. Então, quem lutou contra a ditadura brasileira foram as classes privilegiadas que eram politizadas também. Isso não quer dizer também que pessoas negras não lutaram contra a ditadura, que o movimento negro não lutou contra a ditadura, que o movimento negro não foi perseguido durante a ditadura. Óbvio que foi. Foi. E movimentos negros como o MNU, que surge em 78, ele foi perseguido também. Então os movimentos foram perseguidos pela ditadura também. No entanto, quando a gente olha para o audiovisual brasileiro, e esse meu post, né, essa sequência de tweets, né, como a gente dizia, estar tratando disso especificamente, e quando eu digo que é white people problem, é porque ele é retratado sempre, ou quase sempre, por pessoas brancas e falando de pessoas brancas no contexto da ditadura brasileira. Quando a gente olha para o audiovisual, é isso que a gente vê. Então há aí uma série de filmes, talvez mais de uma dezena, 2 dezenas ou mais de filmes brasileiros que retratam a ditadura no Brasil. Então quer dizer, são muitos filmes que falam sobre ditadura no Brasil e quase
exclusivamente de uma perspectiva das pessoas brancas que lutaram contra a ditadura, as pessoas de elite que lutaram contra a ditadura. O próprio Rubens Paiva, que foi o político e engenheiro brasileiro, que foi retratado nesse último filme, que agora está em cartaz nesse exato momento enquanto eu estou gravando esse vídeo e já tem sido falado mundo afora, que é o Ainda Estou Aqui. O Rubens Paiva pertencia à elite brasileira, né? Ele era filho de fazendeiros, era filho de gente rica, né? Então ele não era um pobre, né? Ele era um político brasileiro e que dentro do contexto da ditadura ele serviu à resistência contra a ditadura e infelizmente foi perseguido, e desapareceu. Então isso, eu não estou dizendo que isso foi bom, eu não estou fazendo aqui juízo de valor a esse respeito. O que eu estou dizendo é que efetivamente o Rubens Paiva era uma pessoa branca de elite. Os outros retratados pela ditadura, né, quase todos eram pessoas ligadas à política, mas eram pessoas brancas. Os artistas brasileiros que lutaram contra a ditadura, né, a elite artística brasileira, era de pessoas brancas, né? Você vai pegar, sei lá, o Chico Buarque, a Nara Leão, moravam ali, de frente para a praia. O Chico Buarque é de uma família altamente célebre no Brasil, né? Com Aurélio Buarque de Holanda, lá do dicionário Aurélio e tudo mais. Então, eram pessoas muito célebres mesmo. E o próprio Sérgio Buarque de Holanda, o sociólogo brasileiro, tudo. Então, essas pessoas eram pessoas da elite. Não eram pessoas pobres, não eram pessoas negras, que também estavam sendo, sim, perseguidas pela ditadura, que também tinham um alvo preferencial em suas costas pela repressão policial durante a ditadura militar. Então as periferias tinham lá esquadrões da morte, quem se lembra disso, né? Esses grupos de extermínio que se espalharam aqui em São Paulo, por exemplo, durante a ditadura militar. Então essas coisas aconteceram. Mas cadê essas coisas retratadas no audiovisual brasileiro? Nós não temos. E se temos, temos muito pouco. O único que hoje é considerado uma pessoa negra e que foi retratado pela ditadura ou pelo audiovisual brasileiro durante a ditadura é o Carlos Marighella, que era mestiço e que passava tranquilamente como uma pessoa branca, mas que no filme do Wagner Moura foi retratado como um preto retinto pelo Seu Jorge. O que eu considero, inclusive, controverso, para não dizer racista. Por quê? Porque o Marighella não é uma figura unânime, ele é uma figura controversa, ele é uma figura que se autoproclamava terrorista, ele dizia que o terrorismo era uma visão benéfica na época em que ele lutava contra a ditadura. Isso está dito lá no mini manual do guerrilheiro urbano. Ele diz que o terrorismo é uma qualidade que enobrece a alma, né? Essa frase que ele usa lá no mini manual do guerrilheiro urbano. Então assim, ele não é uma figura unânime. Há muita controvérsia em relação ao Carlos Marighella. Ele pode ser herói para uns, mas para outros ele é vilão. Então, você retratar como um preto retinto uma pessoa que não é unânime e cuja visão que as pessoas têm é uma visão controvertida, controversa, você marcar essa pessoa com a sua cor como se ele fosse um preto retinto quando ele não era, isso para mim é racismo. É você racializar uma pessoa que durante a época de sua luta, ela não era, assim, pelo menos não de modo absoluto, racializar. Apesar de ele se ver como mulato, tem até, acho que um poema dele em que ele menciona a questão da cor de sua pele, da sua ascendência africana e tudo mais. Mas o Marighella, ele foi retratado como uma pessoa branca muitas vezes. As pessoas falam pouco sobre isso e isso só ficou uma discussão, né, mais evidente por conta do filme do Wagner Moura, que é de 2019. Então eu considero retratar o Marighella como um preto retinto, quando ele não era um preto retinto, né, uma figura negra de pele escura, eu acho muito complicado. É muito complicado, mesmo porque ele para mim não é uma pessoa, um herói. E para muitas pessoas negras no Brasil ele não é um herói. Agora, por que não retratar pessoas negras que foram de fato heróis brasileiros? Onde estão essas pessoas retratadas no audiovisual brasileiro? Onde que está, por exemplo, o herói de guerra Henrique Dias? O Henrique Dias a sua vida é documentada, tem muitos documentos, inclusive cartas do próprio Henrique Dias que são preservadas. Eu mesmo tenho em casa livros que têm cartas do Henrique Dias. O Henrique Dias, ele foi um herói da Guerra dos Guararapes, aqui durante o começo da escravidão no Brasil, ainda no século XVII. O Henrique Dias era um homem preto livre, que lutou contra a invasão holandesa lá no Nordeste brasileiro e que foi condecorado pela Rainha de Portugal. Ele foi para Portugal para receber condecoração. Ele se alistou e montou um pelotão com pessoas que eram escravas na época, com
com escravos da época, depois fez uma requisição para se tornar, para que essas pessoas, né, para que esses escravos que lutaram com ele na Guerra dos Guararapes fossem alforriados e ele se tornasse o governador desse pelotão. Então a ele foi conferida uma posição política importantíssima. Então, assim, veja, como você não retrata uma pessoa dessa? Hoje ele está escrito no livro dos Heróis da Pátria. Por que não há nenhum filme sobre o Henrique Dias? Por quê? Porque a minha tese é porque figuras como o Henrique Dias, como o André Rebouças, por exemplo, né, a família Rebouças, que teve uma vida assim, que geraria uma série linda no contexto da história do Brasil. O pai do André Rebouças, o Antônio Pereira Rebouças, os seus irmãos, né, os tios do André, o Manuel Maurício Rebouças, né, que foi um médico brasileiro, um médico famoso do Brasil, que foi estudar na Europa, ajudado pelo seu irmão, ainda na primeira metade do século XIX. O Antônio Pereira Rebouças, o pai do André, que foi político brasileiro, foi deputado, chegou ao posto de conselheiro do imperador no Brasil. Por que essas pessoas não são retratadas no audiovisual brasileiro? Por quê? A minha tese é que essas pessoas não cabem na narrativa que o audiovisual brasileiro, que é dominado pela elite branca progressista brasileira, essas pessoas não cabem na narrativa ideológica dessa elite que domina o audiovisual. Não cabem nesse contexto da luta de classes como é quase o monotema do audiovisual brasileiro, do cinema brasileiro, da arte brasileira popular. Popular no sentido de massa, né? Então veja, é isso. Como não temos filme? Por que só agora, recentemente, saiu um filme sobre o Luiz Gama? Um filme que foi dirigido pelo Jefferson Day, que é um diretor negro, mas é um filme claramente de baixo orçamento. Um filme curto, de 1h30, para uma vida épica, que foi a vida do Luiz Gama. É um filme que ignora completamente, é claro que talvez por questões de custo, né, a atividade jornalística do Luiz Gama, toda a sua formação. O filme é um negócio muito resumido, né? Tanto é que eu escrevi um artigo à época, que você pode procurar aí pela internet e encontrar, que chama Um Instante na Vida do Doutor Gama. O nome do filme é Doutor Gama. E eu escrevi um artigo falando sobre isso, fazendo uma resenha do filme, né? E falando, olha, o filme trata de um instante na vida do Luiz Gama. O Luiz Gama merecia uma série. Então, o fato do audiovisual brasileiro ignorar essas histórias, quantos filmes nós temos no Brasil sobre a escravidão? Em comparação aos Estados Unidos, por exemplo, nós não temos nada. Não tem nada. O filme do Cacá Diegues, como eu citei no meu post lá no X, é um filme dos anos 80, né, que fala sobre Ganga Zumba, né, que é o tio, né, foi o tio do Zumbi, fala sobre zumbi. Nós não temos grandes filmes sobre Zumbi dos Palmares, e aí criou-se essa fantasia aí, tanto à direita quanto à esquerda, sobre Zumbi. Ah, Zumbi tinha escravos, então não serve como herói brasileiro. O Zumbi era o expoente da luta de classes no Brasil. Não, não era. Ele não era nem uma coisa e nem outra. Ele é uma figura importante da história brasileira? Óbvio que é. E qualquer livro que você lê a respeito de Zumbi e também do Quilombo dos Palmares, que foi um movimento, um quilombo que durou um século, resistindo às investidas dos portugueses, né, e dos governantes para destruir o quilombo, foi sim um movimento gigantesco e muito bem articulado de resistência, não contra a escravidão em si, porque o Zumbi estava longe de ser um expoente a favor da liberdade, da abolição, não era isso. Se ele conseguisse expandir o seu poder, era capaz dele transformar o Brasil, se fosse possível, né, numa monarquia de tipo africano, e ele seria o monarca absoluto. Não pensem vocês que o Zumbi queria abolição, né? Libertar todos os escravos e viver um regime democrático. Eu nem passava isso pela cabeça de uma figura do século XVII. Não tem como, né? Não faz sentido. Mas a figura de Zumbi que ficou conhecida no Brasil foi uma figura construída pela literatura e pela literatura de autores de esquerda. Isso eu já falei, inclusive já falei acho que em vídeos aqui no canal da Valete. Eu tenho aulas sobre isso, eu tenho artigos sobre isso. O Zumbi que a gente conhece hoje, ele é uma construção. Isso não significa que ele não é importante, isso não significa que ele não é uma figura que deveria ser melhor retratada no Brasil. Mas a esquerda se apropriou de Zumbi, porque ele é uma figura lendária em grande medida, lendária no sentido de existiu, mas grande parte do que se conhece sobre ele é construção narrativa, tem pouca documentação a respeito de Zumbi, então o que se conhece é o que foi criado.
é lenda. Mas então a esquerda se apropriou do zumbi porque pode manipulá-lo nesse sentido de transformar no zumbi dos oprimidos, coisa que ele não foi. E também é errado dizer que ele era um escravista no sentido da escravidão colonial. Se é que havia escravos em Palmares, a gente não sabe se essa escravidão que havia em Palmares, ela existia na época de Zumbi, por exemplo, que ele foi o último governante de Palmares, num conjunto de quilômetros que durou um século, como eu disse. Deve ter acontecido de tudo ali. Então, também não é possível dizer, ele era um escravista. Também é errado. Então, por que não se retrata Zumbi? Por que não retrata essa complexidade dessa personagem no audiovisual brasileiro? Não se retrata. Por quê? Porque a elite do audiovisual brasileiro quer contar as suas próprias histórias. E as suas próprias histórias não incluem pessoas negras. E as pessoas negras que trabalham no audiovisual brasileiro não têm poder financeiro para fazer isso. Não tem dinheiro, não tem influência, não tem como conseguir grandes patrocínios para fazerem isso. Então não fazem. Muitos são cooptados, inclusive, por essa elite e ficam submetidas a essa elite, produzindo coisas que servem a essa elite. Veja os negros que são os negros globais, que eu não preciso nem nomeá-los aqui. Veja os negros globais, veja o que eles produzem. Eles produzem atualmente a narrativa da esquerda sobre o negro brasileiro. Por que não se faz um filme sobre o grande Teodoro Sampaio, que é nome de uma avenida importante aqui de São Paulo, por exemplo, que foi um grande engenheiro brasileiro, fundador da Escola Politécnica aqui da USP? Por que não se fala disso? Não tem um filme sobre Teodoro Sampaio? Por quê? Se a vida dele é toda documentada, ele foi um grande geógrafo brasileiro, tem um livro maravilhoso sobre a Chapada Diamantina, ele foi um estudioso de Tupi no Brasil, um dos grandes estudiosos da língua tupi e da cultura tupi no Brasil. Tem vários livros publicados dele e sobre ele. Por que ele não é retratado no audiovisual brasileiro? A minha tese continua, porque a elite do audiovisual brasileiro não tem interesse sobre essas histórias. Não tem. Qual que é o white people problem por excelência no Brasil? É a ditadura militar. Porque foi lá que eles foram perseguidos. Foi lá que a elite branca brasileira foi perseguida, durante a ditadura militar. E só durante a ditadura militar. Muitas dessas pessoas que foram perseguidas pela ditadura são herdeiros de senhores de engenho, inclusive. Por que os grandes financiadores do audiovisual brasileiro, que são a família Reis e a família Campos, que são famílias de herdeiros de senhores de engenho lá do Nordeste, por que essas pessoas se preocupariam em retratar a escravidão brasileira, né? Em retratar os seus antepassados como pessoas cruéis, como senhores de escravos? Então, quando eu falo que a ditadura brasileira é white people problem, é por isso. É por quê? Porque quem tem interesse em ficar retratando a ditadura no Brasil o tempo todo no audiovisual brasileiro é a elite do audiovisual, que é branca. Agora, de novo, isso não quer dizer que não deve ser retratado. Isso não quer dizer que filmes sobre a ditadura não devem ser feitos. Isso não significa que a ditadura não foi um problema, uma desgraça no contexto social e político brasileiro. Foi. Muitas pessoas foram perseguidas, torturadas durante a ditadura militar. Eu não estou dizendo que isso não aconteceu e não estou tentando diminuir isso, não. Aqui me entendam bem. O que eu estou dizendo é que isso é um monotema. É o tema mais importante, porque é uma espécie de mito fundador da esquerda brasileira do século XX. Então é por isso que ele fica sendo retratado o tempo todo. Agora, claro, como nos Estados Unidos eles ficam retratando a escravidão também de várias maneiras ainda hoje, né? Isso é falado lá. Isso não quer dizer que a ditadura não pode só ser falada em zilhares de filmes. A minha crítica não é a isso. A minha crítica é por que só se fala disso? Ou por que quase só se fala disso? Ou por que todos os grandes filmes brasileiros, grandes as que eu estou dizendo que são os filmes que fizeram mais sucesso, tem alguma relação com isso? Ou, no caso de Tropa de Elite e de Cidade de Deus, tem a ver com o contexto de favelas e crime organizado e tráfico e que pessoas negras são colocadas nessa posição de bandidos. Então é sobre isso, para usar a frase que se diz atualmente. A minha crítica está ligada a isso. Então, se você que está me assistindo aí for um negro, uma pessoa de esquerda, inclusive, você é obrigado a concordar comigo. As pessoas tergiversaram da minha crítica e da minha provocação nas redes sociais para tentar me dizer que, mas as pessoas negras foram perseguidas durante a ditadura, os indígenas foram perseguidos, mas eu não disse nada diferente disso. Eu não disse que eles não foram perseguidos. O que eu disse é que eles não são retratados. É diferente. O que eu disse é que as pessoas que mandam no audiovisual brasileiro só estão interessadas em contar as suas próprias histórias, enquanto pessoas brancas de elite
perseguidas pela ditadura brasileira. E as pessoas negras perseguidas não são retratadas. As pessoas negras perseguidas pela ditadura do Getúlio Vargas não são retratadas. A Frente Negra Brasileira, que ainda hoje para mim é o maior movimento negro organizado que o Brasil teve, não é retratada. Não tem nenhum filme sobre a Frente Negra Brasileira. Ah, é porque o Arlindo Veiga dos Santos era fascista, como dizem, né? Ah, então não pode falar. Ah, então nós não queremos falar. Não retratam a escravidão nem do ponto de vista crítico, daqueles que criticaram Gilberto Freire, dizendo que ele romantizou a escravidão. Tá bom, então façam filmes de uma perspectiva crítica. Nem esses filmes nós temos. Por quê? A minha tese continua. Então, para encerrar esse vídeo, que já se alonga, fica aqui o meu protesto, enquanto uma pessoa negra que gostaria de ver os seus heróis retratados no audiovisual brasileiro. Teodoro Sampaio, André Rebouças, José do Patrocínio, Luiz Gama, Abdias Nascimento. Não há um filme biográfico sobre o Abdias. O Abdias, que é um cara de esquerda, né? Que muitas pessoas podem até estranhar de me ver falando do Abdias com admiração por tantas coisas que ele escreveu e que alimentou esse movimento negro mais radical da atualidade. Mas ele é uma pessoa importantíssima. O Teatro Experimental do Negro, fundado por ele, importantíssimo na história brasileira. Por que não é retratado? Cadê um filme sobre teatro experimental? Ah, não temos. Enquanto na época o Nelson Rodrigues escrevia peças para o teatro experimental. Hoje ninguém fala. O Clube Aristocrata aqui em São Paulo, formado por pessoas negras, o Clube Renascença do Rio de Janeiro, por que não contam essas histórias? Por quê? Por que não contam a história de Alberto Guerreiro Ramos, um dos maiores sociólogos brasileiros, se não o maior de todos? Ninguém fala. Então fica aqui o meu protesto, fica aqui a minha provocação para você, que faz parte da elite do audiovisual brasileiro, você que é branco e adora contar suas próprias histórias, que você bote a mão no bolso dos seus patrocinadores ou da sua família, ou de quem quer que seja que tenha dinheiro para financiar os seus filmes. A família dos banqueiros do Itaú, são os Salles da vida e tudo, que tem grana para dar e vender e para fazer quantos filmes eles quiserem sobre o empregado da casa deles e sobre qualquer coisa que eles queiram fazer, que essas pessoas botem a mão no bolso para retratar pessoas como eu também, que são, como vocês gostam de dizer, mais de 50% da população brasileira e que se vê subrepresentada no audiovisual brasileiro por, minha tese continua, pessoas que mandam no audiovisual não têm interesse em contar essas histórias. Então fica aqui o meu manifesto, certo? E se você que é um negro de esquerda e que se vê obrigado a discordar de mim por questões ideológicas, eu sinto pena de você, certo? Então é isso. Deixa aqui seu comentário, se você entendeu, se você não entendeu, se você concorda, discorda. O importante é comentar aqui, fazer esse vídeo viralizar e chegar em muitas pessoas. E é isso. Fico por aqui. A gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço e até mais.